Olá pessoal, buenas tardes, como estás? Muy bem, agora eu estou a gastar meu espanhol. Bom pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Evolução de Ideias. E esse é um vídeo um pouco, não tão diferente, eu tenho abordado até bastante política ultimamente. Bom, olha só, eu vi um meme e me chamou muita atenção. Esse meme estava dizendo assim: um lavador de pratos em Miami ganha mais do que um cientista em Havana. Miami, Estados Unidos, Havana, Cuba. Embaixo estava escrito assim: o socialismo é muito bom. E olha que interessante. Então, se você pega aquilo ali à primeira vista e olha assim e pensa: caramba, um lavador de pratos ganha mais do que um cientista em Havana. Então, realmente, o capitalismo é muito bom e o socialismo é péssimo, já que um cientista, você pensa um cientista, você já imagina logo aquelas cenas dos filmes de Hollywood, aquele cara, aqueles jalecos indo para a lua, espaço, descobrindo matéria escura, sei lá, coisas bem cabulosas, né? Na verdade, ser cientista não é exatamente isso. O cientista desenvolve remédios, curas de doenças, e entre várias coisas, né? Há cientistas em várias áreas. Mas é uma profissão interessante e importante, assim como qualquer profissão honesta é importante. Dentro do capitalismo, eu vou chegar no meme já, mas dentro do capitalismo existem as profissões de classe A e existem as profissões de classe B, C ou D, onde um gari, um lavador de pratos, um motorista, são classes inferiores para o capitalismo, tá? E médicos, advogados, engenheiros, são classes A, né, da grande elite. Dificilmente em um país capitalista você vai ver uma pessoa pobre ser médico. Ah, mas no Brasil pode, é possível um pobre ser médico. Olha, impossível não é, mas é bem difícil, tá? Lá na terra do tio Sam, então, imagina um cara que lava pratos pagar uma faculdade de medicina. Mas vamos lá, porque eu quero dizer isso. Ah, mas aqui você pode fazer uma faculdade pública. Teve um cara que morou aqui perto de casa e o filho dele estudava, por exemplo, medicina e passou na federal. Eu não sei qual foi o projeto, mas era federal. E esse pai dele trabalhava numa empresa aqui grande, numa granja de ovos. E o pai dele tinha um cargo bom, ganhava bem. O pai dele ganhava uns 4 mil, quase 5 mil reais por mês. E ele disse, não sei se era mentira, depois eu confirmei e fiquei sabendo que os valores são bem próximos a isso. O filho dele fazia medicina por uma federal. E não pagava nada, mas tinha que pagar alimentação, estadia, livros, xerox e tal. Ele falou que ele gastava quase 4 mil reais por mês com o filho dele, tá? Quase 4 mil. 3.500, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Você acha que no Brasil hoje, quantas pessoas têm condições de pagar quase 4 mil reais para um filho ou uma filha estar numa faculdade de medicina? Isso durante muitos anos, porque medicina são 5 ou 6 anos, depois tem especialização. Isso num projeto, né, por um FIES, um ProUni, um Enem da vida. Se você for fazer uma faculdade particular, medicina, eu vi um médico falando no TikTok uma vez, se eu não me engano, são 10 ou 12 mil reais por mês. Então é bem caro. Bem difícil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 5 mil, 6 mil dólares por mês uma faculdade de medicina. Também não é barato, não é fácil, tá? Bom, então vamos lá. Voltando agora ao meme, né? Foi só uma introdução do que o capitalismo diz a respeito das profissões. Mas, só para fechar mesmo, por que eu digo dentro do capitalismo há as profissões melhores e as piores? E por que isso na realidade não é tão fato? Porque o país, uma sociedade, não necessita necessariamente que todo mundo tenha faculdade. Não é necessário que todos tenham faculdade. Por exemplo, você vai comer fora e você gosta de comer fora, no restaurante, com a sua família, esposa, mulher, amigos, etc. Não há necessidade que a pessoa que vai lavar os pratos ou que limpe o chão tenha faculdade. Isso não quer dizer que ela não possa ter faculdade, caso ela queira ganhar conhecimento e amanhã mudar de trabalho, ok? Mas não é necessário. O cozinheiro ter faculdade não é necessário, mas é legal, porque ele vai estudar gastronomia, ele vai entender a combinação dos pratos, o que combina, o que não combina. Mas entende que o garçom, o segurança, o cara que manobra os carros, não é necessariamente ele ter faculdade. Então a sociedade não necessita que todos tenham faculdade. Se todos tivessem faculdade, haveria um colapso e o sistema não iria funcionar. Então não iria funcionar porque não há uma demanda para tudo isso. Então, mas todos precisam ter qualificação.
Uma sociedade não precisa e não suporta pessoas ignorantes, senão haverá parasitas. O sistema precisa de pessoas com qualificação. O sistema precisa de eletricistas, de costureiros, de lavador de pratos, de manobristas, de motoristas de ônibus, de motoristas de trem, né? O cara que comanda o trem, não sei como é o nome disso. Mas a sociedade precisa de pessoas com profissão, com conhecimento. Não necessariamente precisa ser faculdade, mas se puder ter faculdade, a pessoa tiver à vontade, é super bem-vindo. Mas vamos lá. Eu vou deixar para vocês, nesse momento, aqui na tela, um print de quanto está hoje o salário mínimo nos Estados Unidos. Aí no print vai estar dizendo, você está no Google, você pode pesquisar lá, tá? Que desde 2009 não é um reajuste, mas aproximadamente o estadunidense ele ganha 1.200 e poucos dólares por mês. E aí eu vou deixar um outro print agora. Não sei se está bom, que eu tive que tirar uma foto do computador, mas você pode pesquisar lá também. Há lugares, por exemplo, o Alasca e alguns outros lugares que chega a passar de 2.000 dólares por mês. Então, 2.000 dólares por mês. É muito dinheiro. Para um brasileiro, para um cubano, para um argentino, para um peruano, para um africano, para um coreano, talvez, um chinês. Mas para um estadunidense, você pensa, é muito? Não é muito. Quem gosta de séries, com certeza assistiu e todo mundo deu o Chris. O pai do Chris tinha que ter 2 empregos, a mãe dele também, às vezes tinha que trabalhar para poder manter, e comiam enlatados, coisas sem marca, viviam num bairro cheio de tiroteio, de sequestro, de tudo. E aquilo não é brincadeira, aquilo é realidade. A história é baseada na história do Chris Angel, né? Chris Angel não, Chris Angel é mágico. Chris Rock. É baseado na história do Chris Rock. Chris Angel é um mágico. Mas então, um salário mínimo para um americano, para um estadunidense, ele passa fome. Se ele tiver que pagar aluguel, se ele tiver uma família, alguma coisa, ele não consegue viver com um salário mínimo. Basicamente, ele vai passar fome. Por isso que lá eles trabalham 2, 3 empregos, eles trabalham em lanchonete, eles estacionam carro, eles lavam prato, eles fazem um monte de coisa. Então, quero que você tenha isso tenha ciência a respeito disso. Um salário mínimo para um estadunidense não é suficiente. Os Estados Unidos é o rei do imperialismo, o capitalismo absoluto, e é um dos países que mais tem desigualdade no mundo, tá? Maior número de desigualdade, enquanto tem pessoas vivendo no extremo luxo, tem muitas, milhões de pessoas morando nas ruas, morando em trailers, morando em situações precárias pra caramba, tá? Não pensa que é só flores, não. Precárias pra caramba. Morando em bairros terríveis, na rua. O inverno lá não é igual aqui, onde você tem um inverno mais ameno. A neve mata mata muitas pessoas também por causa do frio. Então, lembra-se disso. Com um salário mínimo, eles não vivem, nem sobrevivem. Tem que trabalhar mais de 40 horas para conseguir. Então, deixei para vocês aí um print, né, para vocês verem mais ou menos o salário mínimo estadunidense, né, americano. Deixando aqui para vocês um outro print, né, de um outro link que eu vi, que depende do lugar, né, como eu já falei. Aí o salário vai ser maior. Então, beleza, você vai pegar um lavador de pratos, ganha lá 1.200 e pouco dólares, e um cientista vai ganhar 90 dólares, né, que eu vou falar lá na frente, mais ou menos o salário. Em Cuba, se eu não falei, eu vou falar, se eu já falei, fica a falar de novo, não tem problema. Aí você vai falar, nossa, então a diferença é brutal. Realmente, o capitalismo é muito bom e o socialismo é péssimo. Quero deixar bem claro que nesse vídeo eu não estou dizendo que o capitalismo é bom ou ruim. Você vai tirar a sua conclusão. Nem estou dizendo que o socialismo é ruim ou bom. Tire você a sua conclusão. A ideia é pegar um assunto que parece ser simples. Um lavador de pratos ganha mais do que um cientista em Havana. Parece simples, uma piada, beleza. Capitalismo 10, socialismo 0. Mas na realidade não é bem isso. Bom, agora eu quero que você faça uma conta comigo. Vamos esquecer um pouco a Havana e vamos pensar no Brasil, que é um país capitalista, tá? Brasil, país capitalista. Então, um estadunidense, lavador de pratos, ganha 1.200 e poucos dólares. Vamos multiplicar isso pelo valor do real, que eu vou deixar aqui para vocês agora. Ó, o dólar hoje, no dia de hoje, está a R$ 5,13, multiplicado por 1.297. O valor vai estar em cima aí de certinho, e o valor você vê quanto dá.
5 mil e alguma coisa. Tá aí o valor, eu não vou saber de cabeça, mas tá a conta aí, você pode fazer na sua calculadora. Então você viu que um salário mínimo, abre aspas, de um estadunidense é maior do que de um bombeiro no Brasil, do que de um policial no Brasil, de um professor no Brasil, tá? De um enfermeiro no Brasil. É maior do que várias profissões, do que uma psicóloga no Brasil. Então, um lavador de pratos em Miami, ele não ganha mais do que um cientista em Havana. Ele ganha mais do que uma psicóloga no Brasil, do que muitos advogados no Brasil, do que muitos ortopedistas, muitos professores, muitos policiais, muitos bombeiros. Agora eu te pergunto, esse cara que lá trabalha 40 horas semanais para ganhar esse 1.200, ele vive melhor do que um bombeiro, do que um policial, do que uma professora, do que um engenheiro, do que uma psicólogo no Brasil. Ele vive melhor lá ganhando $1.200 do que ganharia aqui uma psicóloga, um bombeiro, um policial aqui. Um salário de um psicólogo, você precisa ver a base. Por exemplo, na minha cidade, você pode entrar no portal da sua cidade e ver quanto ganha cada profissional da área pública. Aqui na minha cidade, uma psicóloga da rede pública está ganhando R$3.800, tá? Então, R$3.800. A carga horária, não sei, tem que olhar lá no site, mas é mais do que 40 horas. É mais ou é menos 40 horas, não sei, tem que olhar lá. Mas a questão é, uma psicóloga aqui no Brasil, na minha cidade, vai trabalhar e vai ganhar R$3.800, menos, né, se for trazer na mesma comparação que o cara quis fazer, muito menos do que um lavador de prato nos Estados Unidos. Mas o cara que lava prato, correria, patrão em cima dele, restaurante, aquela bagunça, aquela muvuca. Quem já trabalhou no restaurante sabe como é, então é aquela correria toda. Já a psicóloga está sentada na sua mesa, sentada na cadeirinha, ar-condicionado, no mínimo um ventilador, não tem estresse, não tem correria. A mesma coisa, né, com tantas outras profissões. Assim como o cientista lá em Havana. O cientista em Havana vai ganhar menos do que um lavador de prato. Mas quem terá uma qualidade de vida melhor? O cientista trabalha num laboratório, com ar-condicionado, com uma equipe inteira, ele não tem uma pressão na cabeça dele, corre rápido, lava esses tubos de ensaio aí, limpa esse chão, correndo. Não tem isso. Então o que parece ser simples é muito mais complexo. Então vamos continuar a nossa análise aí e ver se realmente um lavador de pratos ganha tão bem melhor, ganha mais do que um engenheiro, do que um cientista em Havana. Mas ele vive melhor? Vamos ver se vive mesmo. Mas então, se você pegar, agora sabendo de tudo isso, um salário mínimo em Cuba, se eu não me engano, está 3.000 pesos. O peso tem um valor diferente do real e do dólar. Se eu não me engano, em dólar, vou falar o valor, você vai até se assustar, mas espera até o final do vídeo. Se eu não me engano, o salário mínimo hoje em Cuba está $90, tá? $90. Aí você fala, caramba, $90? $90 contra 1.200 e poucos dólares nos Estados Unidos. Com um salário mínimo nos Estados Unidos, um estadunidense, um americano, norte-americano, ele não sobrevive, ele tem que ter vários empregos e ele vai passar mal. Dificilmente o filho dele vai conseguir fazer faculdade? Não, a não ser que ele seja um atleta ou uma mente muito brilhante para ganhar uma bolsa. Caso contrário, não vai conseguir fazer faculdade, tá bom? Esquece isso. Vai trabalhar nos piores serviços, como a gente vê nas séries, sendo garçonete, garçom, lavando pratos, trabalhando na obra civil, como servente, pedreiro, esse tipo de coisa. Lembrando que não é uma profissão indigna, pelo contrário, é digna, mas não terá o glamour que querem passar, tá bom? Agora, o que consegue um cubano ganhando o seu salário mínimo de aproximadamente $90? Em Cuba existe uma coisa que chama canastra básica. É como se fosse uma cesta básica, tá? Não é isso, mas é só para você entender. Como se fosse uma cesta básica. E nessa cesta básica vem os alimentos: arroz, feijão, óleo, carne, charuto, rum para poder fazer um Cuba Libre. Se não sabe o que é um Cuba Libre, quiser, eu ensino aqui qualquer hora. E entre outras coisas. E com essa cesta básica, né, com essa canasta básica, esse vem subsidiado, né, eu não consigo falar essa palavra, é um subsídio do governo, ou seja, as coisas são muito barato, é muito barato, é quase de graça, não é de graça, mas é quase de graça. Então com esse salário ele consegue pagar o aluguel da casa dele, ele consegue comer, ele consegue ter luz, ele consegue ter um lazer.
ou coisa que o estadunidense não vai conseguir. Faculdade, os filhos deles vão fazer faculdade? O cubano vai fazer faculdade, porque em Cuba não há escola particular, não há universidades particulares. Há uma piada maldosa, e ao mesmo tempo não é maldosa, que em Cuba só tem 3 coisas que funcionam: educação, segurança e saúde. Saúde em Cuba é uma das melhores do mundo, educação de Cuba é uma das melhores do mundo, e segurança também. Uma das melhores da América, disparado, se não for a melhor segurança da América, pode pesquisar. Você pode, por exemplo, visitar Cuba, você não vai ser sequestrado, não vai ter arrastão, não vai ter tiroteio, não vai ser assaltado. Pode ser, claro que pode ser, nenhum lugar na Terra está isento disso. Mas as chances são mínimas, mínimas, mínimas. É muito raro alguém ser assaltado em Cuba. Então, ele vai falar, mas não ser assaltado porque ninguém tem dinheiro. Aí você está muito enganado. Cuba recebe milhares de turistas todos os anos, todos os dias. Da Europa, da América Latina, da terra do Tio Sam. Pessoas de vários lugares do mundo estão lá. E o turista sempre tem um poder aquisitivo grande, porque não é barato viajar. E Cuba está no Caribe, tem uma das melhores praias, né, as mais bonitas do mundo, arquitetura antiga, tem várias coisas lá que chamam atenção. Então lá recebe muitos turistas. Então há pessoas circulando pela rua com dinheiro o tempo inteiro e não há assaltos. Então o que eu quero dizer? Se você olhar à primeira vista, você vai pensar que um lavador de prato ganha mais do que, vive melhor, não, ganha mais, ele ganha mais, mas ele vive melhor do que um cientista em Havana. Só que um cientista em Havana ganha $90, ele não passa fome, ele não mora na rua, os seus filhos terão acesso à faculdade, ou no mínimo um curso profissionalizante, porque em Cuba todo mundo tem a educação garantida, tá? Lá não é um dever do Estado, é um direito do cidadão ter acesso à universidade. Então, todos os alunos podem sim fazer faculdade, mas precisa alcançar uma nota. Os que não alcançam a nota para a faculdade vão direto para um curso técnico, onde irão ser professores, eletricistas e várias outras profissões que não necessitam de nível superior, mas de nível técnico. Então, todos lá têm conhecimento. Se você for em Cuba encontrar um garçom, pode ser que ele tenha um nível superior, ou ele tenha alguma profissão, porque as pessoas são cultas, elas têm direito ao conhecimento, coisa que infelizmente, aqui não é tão comum. Você vai num hospital, numa rodoviária, num banco, em qualquer lugar, e a pessoa está varrendo o chão, ela é necessária, precisa de alguém que varre, que limpe o chão, mas ela mal sabe falar, fala tudo errado, não sabe conjugar um verbo, coisa que eu não identifico, não consegue falar direito, não tem uma cultura, o que é triste. Em Cuba isso não acontece. Se você vai num museu e tem uma pessoa varrendo o chão, ela talvez tenha até uma faculdade, ou ela tem um curso técnico, ela é uma pessoa de cultura, você consegue conversar com ela sobre vários assuntos. E um estadunidense vai ser a mesma coisa, o capitalismo selvagem. O cara que lava pratos não tem faculdade, não vai ter nível superior, com certeza vai falar bem errado também, assim como na maioria dos lugares. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria que vocês entendessem como que, quando você vê uma brincadeira, pode parecer tão fácil, mas há algo muito complexo por trás dela. Então, um lavador de pratos ganha mais do que um cientista em Havana, mas ele não vive melhor do que um cientista em Havana. Isso estou falando como um indivíduo. E eu até citei a casa da faculdade. Imagina um cidadão estadunidense ganhando um salário mínimo lavando um prato e ter uma mulher, um filho, e ele quiser fazer faculdade, se não for um atleta, corta, meu filho. Vai ser para você, não. Esquece. Um cientista em Havana que tiver, por exemplo, uma mulher e um filho, o filho, pai, eu quero fazer faculdade. O que você vai ser, meu filho? Você vai ser médico, engenheiro, advogado? Ele pode ser o que ele quiser ser. Ele não precisa nascer branco, de olhos azuis, nem morar no Jardim Pinheiros. Ele pode nascer em qualquer lugar lá dentro de Cuba, que se for da vontade dele ser médico, ele será. Porque lá a medicina não é tratada como por exemplo, uma profissão de, abre aspas, deuses. O seu sonho é ser médico? Vai lá. É só você estudar que você consegue. Aqui no Brasil, impossível, lembrando mais uma vez, não. Mas muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, marque o sininho e nos vemos para o próximo vídeo, se assim a Kadosh Baruch Hu permitir. Até a próxima, tchauzinho!